Conectadas e conectados, muito boa tarde, são 13 horas em ponto aqui no seu Conexão Comportamento. Muito obrigada pelas mensagens e pelas curtidas no Facebook, a página tá bombando, não sei nem como agradecer vocês. Eu não vou assim me alongar hoje muito porque o assunto é sério, a gente vai falar sobre Alzheimer. O que você sabe sobre Alzheimer, hein? É uma doença que só dá em velho? É verdade isso? Não é? É uma doença degenerativa do cérebro? Mas o que acontece? A pessoa não reconhece mais os outros? Em que momento? Em que fase da doença? Poxa, tem uma pessoa aí na sua casa que está com princípio de Alzheimer? Ou algum conhecido, amigo, parente? Hoje a gente vai saber tudo. Vamos já soltar um filminho para já começar a esclarecer as coisas, né, Luquinha? Viram? E viram que não é contagiosa? Que tipo de comportamento você vai ter? Primeiro, para prevenir ou minimizar, né, as fases dessa doença. E segundo, que comportamento você vai ter se tem alguém na sua família ou amigos próximos que estejam desenvolvendo. Então, eu estou aqui com ela, autora do livro Ausência. Ela fez administração, letras, formação em pedagogia curativa. Ela trabalhou com crianças especiais. Ela faz aconselhamento biográfico, a gente vai falar muito desse livro hoje. É a Flávia Cristina Simonelli. Muito obrigada, querida, por estar aqui. Eu que agradeço. Boa tarde, Thalia. Boa tarde você que está nos assistindo. Ó, nós vamos sortear esse livro hoje, já pode começar a escrever, tá? Ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br. É só falar que quer ganhar o livro da Flávia. Você deve ter um motivo para isso, né? Não precisa nem falar o motivo, né, Flávia? O que a gente encontra nesse livro, Flávia? Bom, esse livro é um romance, ele é para qualquer pessoa que gosta de literatura, que gosta de ler, mas o tema central do livro, além de outras questões, é o mal de Alzheimer. É o desenvolvimento da doença de Alzheimer num dos personagens, que é um professor aposentado de literatura, muito conceituado, autor de vários livros, e que de repente ele perde a palavra num congresso importante da universidade. E então a doença ela vai se manifestando ao longo do tempo do livro, do romance. E você pega as fases todas. Exatamente. Dessa doença. Você teve que fazer uma pesquisa? Fiz uma pesquisa, porque eu não sou médica e eu, na verdade, o que eu sei de Alzheimer hoje é em função das minhas pesquisas
inicial, eu queria escrever sobre o que sente uma pessoa quando ela perde a biografia. Você usa uma palavra, vai apagando a vida, né? Exatamente, porque no trabalho biográfico, que eu vou falar um pouco depois, a gente puxa o fio da memória dos fatos da vida. E o que é esse apagar? A pessoa que tem uma doença degenerativa, ela começa a apagar e a não reconhecer, não se reconhece mais nos lugares que sempre frequentou, não se reconhece mais nas pessoas, não reconhece e a pessoa começa a não ter mais uma localização espacial, ela se perde, ela começa a ter dificuldade de elaborar um pensamento, então começa a perder as palavras. A memória mais recente fica afetada, enquanto a memória longínqua ainda permanece preservada durante uma fase da doença. É por isso que as pessoas não notam que a pessoa está ficando... Acontece que se confunde com sinais do envelhecimento. Porque é normal se achar que a pessoa mais idosa começa a esquecer as coisas. Só que a diferença do Alzheimer é que tem uma progressão. Ela vai se acentuando e a pessoa entra começa a ficar agressiva, começa a não reconhecer parentes, o filho, o cônjuge. Então, tem um agravamento forte que é notado. Só que, muitas vezes, as pessoas procuram ajuda médica na fase intermediária. Entendi. Quando já está mais evidente que não é um simples esquecimento, né? Não é uma chave, é que nem um vídeo que a gente assistiu outro dia, foi a menina, meu nome é Lisa, né? Que a mãe leva o sanduíche, depois de 3 minutos o sanduíche da menina ainda está na mesa, ela leva outro sanduíche na hora do lanche, e daqui a mais 10 minutos outro sanduíche, porque na cabeça dela ela tinha que levar lanche para a filha, né? Exato. E as pessoas vão ficando irritadas com isso, elas vão ficando... O comportamento da família, das pessoas mais próximas, ficam irritadas, ficam com raiva, porque de novo perdeu a chave, de novo não fechou o portão, de novo isso. Então, até o momento em que se descobre que é a doença, aí vem a culpa, né? Entendi. Vem todo aquele sentimento de culpa. Então, isso está bem retratado no romance, todas essas fases e como a família lida com essa situação. Os sentimentos que as pessoas têm quando sabem que estão com uma pessoa querida, uma pessoa que amam e que sabem que vão perder essa pessoa aos poucos. Porque o Alzheimer, é forte falar isso, mas é um luto prolongado. É um luto prolongado. Vocês estão perdendo alguém. Perdendo alguém. Porque é uma doença que não tem cura, mas ela pode ser retardada. O avanço dela pode ser retardado. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce. Porque existe a medicação hoje, ela retarda. Então, se a doença progrediria, sei lá, em 3, 4 anos, às vezes demora 10, mais tempo para se agravar. É verdade que a atividade física dá uma segurada, fazer palavra cruzada? Então, o que ajuda muito, quem tem Alzheimer, ajuda muito, a arte em geral ajuda, a musicoterapia ajuda, o exercício físico ajuda bastante. Mas vamos supor, tem Alzheimer na minha família, desculpa te interromper, tem Alzheimer na minha família, então já 4 pessoas já tiveram, então como é uma doença geneticamente transmissível, aí tem o meio ambiente. O quanto eu posso agir no meio ambiente para melhorar isso ou atrasar mais, se chegar com 80 anos melhor, 90, entendeu? Então, a questão é que geneticamente não é comprovado que é uma doença hereditária. Ainda os estudos sobre Alzheimer estão ainda não se tem a certeza desses dados. Se supõe que pode ter um percentual genético, mas não é representativo, não. Não é que nem diabetes, assim, que é muito propenso a ter outro. Não é. Ou a mamografia, câncer de mama que a minha avó e a minha mãe tiveram. E aí, quando eu vou fazer mamografia, as mulheres me viram do avesso e me dão mais 12 apertões a mais do que dariam numa pessoa que não estivesse escrito lá na ficha. Mãe e vó, antecedentes criminais. Não é no caso do Alzheimer, não é assim. Mas o que pode ajudar é a atividade do cérebro. Não entrar no automático da vida. Isso ajuda a não ter o Alzheimer. Mudar o caminho para voltar para casa. Desenvolver novas competências. Isso, aí fazer o olhinho cursos, da coach já brilha. Aprender uma língua estrangeira, uma língua diferente. Aprende chinês, né, Luquinha? Isso é bom. Chinês, cara. Italiano, né? Que nem Pode ser. Formada, pós-graduada. Você foi professora de inglês, né?
Não, eu... francês, eu sou formada em francês. Não, aí você ensinou português para estrangeiros, foi isso? Isso, foi aí que Como eu usei. Como é que foi essa experiência para você? Sabe que foi interessante? Porque né, eu me encontrei, né, ao me deparar com o outro, o estrangeiro. Eu comecei a reconhecer qualidades nossas aqui. Olha! Porque a gente tem uma autoestima, às vezes, um pouco baixa, né? Brasil, sim. Coisa. Eu comecei a ver, nossa, mas a gente tem tantas qualidades, ressaltou tanto positivo, foi muito bom para mim dar aula para estrangeiros. A hora que ela falou que ela ensinou português para estrangeiros, eu lembrei de uma passagem, um professor de inglês falando assim que eles faziam demonstrações em loco, então eles pegavam ônibus, né, com as pessoas. E aí disse que chegou o aluno e falou assim para o professor, o que significa... Aí o professor, imagina, não existe essa palavra em português. Mas o que significa? Eu já ouvi. Aí eles foram para o ônibus e aí ele ouviu, falou com licença, dá licença, virou. E ela falou que o cara perguntou para ela isso, né? Exato. O que é isso? O que é isso? Então vamos voltar um pouquinho para o tema. Então, esporte, né, atividade física em geral, trabalhar bastante com a mente, desenvolver novas habilidades, novas capacidades, não é verdade? Sim. E em relação à família? Porque precisa ter uma preparação essa família, né? O cara não reconhece mais o filho. Sim, olha, existe a Associação Brasileira de Alzheimer, eles têm grupos de encontros e que dão muito apoio às famílias que estão passando por isso, porque a pessoa se sente muito sozinha nessa hora, se sente muito sozinha. O Alzheimer muda a estrutura da família, muda tudo. Então, precisa ter um grupo de apoio, porque senão é muito difícil. E o importante para a pessoa, sempre tem alguém na família que vai cuidar da pessoa com Alzheimer. É muito importante essa pessoa se cuidar também, não se esquecer. E não ter culpa se tem que delegar para alguém também, em alguns momentos, ou dependendo da decisão da família. Porque o que acontece muito é a família, alguém querer abarcar tudo, cuidar e não dar conta, porque é muito difícil. Lógico. É uma entrega, é uma abdicação, né, de si mesmo. Muito forte. Ainda mais para cuidar de uma criança, a criança ainda te reconhece. Mas pessoa... Exatamente. É uma perda prolongada, saber que a pessoa não é mais a mesma. E não vai voltar. Não, a pessoa não vai voltar mais a ser a mesma. E isso é algo que precisa ser conscientizado. E o que pode amenizar um pouco essa dor de saber que a pessoa está indo embora? É viver o presente, é viver com o máximo de amor, de alegria, de presença, o momento. Entendi. Desfrutar daquilo, porque... E reconhecer que a agressividade, o não reconhecimento não é a pessoa. É a doença. É a doença, exato. Exatamente. Então, isso é muito importante, separar as coisas, né? É a doença. Você trouxe umas indicações, né, para o pessoal que quiser saber mais sobre... Então, esse livro se chama Você Não Está Sozinho, é um livro da Abras, ele vai ser lançado no dia 7 de abril na Martins Fontes, mas ele já está à venda na Abras. Tem que entrar no site, quem tiver interesse, entra no site da Abras e pode adquirir o seu livro. Ele é muito explicativo, tem a parte médica, a parte de fisioterapia, psicológica, de apoio ao cuidador, fala sobre o trabalho da Abras também. Então, para quem está vivenciando esse problema, essa questão, hoje é um livro bem importante. E aí, esse outro... Eu vou trazer alguém da Abras aqui para falar também, isso, mas você vai vir junto. Esse outro é o quê? Não, esse é do biográfico. Esse é do biográfico, é outra coisa. Então, agora eu gostaria muito que você dissesse o que você aprendeu escrevendo esse livro que a gente vai sortear aqui com tanto carinho. Nossa, eu aprendi tantas coisas. Primeiro sobre o Alzheimer, das fases, né? Olha, eu aprendi as fases, eu aprendi a parte mais, um pouco mais da doença, as informações, mas o que mais me tocou foi que quando eu decidi escrever sobre o Alzheimer, eu comecei a conversar com as pessoas e fui a uma clínica, eu visitei pessoas com Alzheimer. E o que eu senti é que o sentimento da solidão e do abandono que as pessoas sentem é muito forte e é igual para todo mundo. Então isso me tocou demais. Né? Eu não tinha ideia
da pessoa, assim, do familiar, ele sente que está sendo abandonado. Ah, o familiar, não quem está com a doença. Não, o familiar. Que a pessoa que está com a doença está abandonando ele. Putz, grilo. É uma solidão muito grande, e é uma revolta, um inconformismo muito forte. Então, e outra coisa, assim, que me chamou muito a atenção é que quando eu vi o olhar dessas pessoas com Alzheimer, é um olhar vazio, é um olhar que você vê que a pessoa não está mais ali. Ela está ausente, ela realmente está ausente. Por isso o nome do livro é Ausência. Aí nesse momento eu falei, não, eu preciso escrever sobre isso. E acabei criando um personagem que desenvolve essa doença. E parece que tem um cunho romântico também, né? É uma história, é um romance. Ele é um romance. Você colocou o Alzheimer no meio do romance ou colocou o romance no meio do Alzheimer? Digamos que assim, né? O Alzheimer, ele é o fio condutor da história, porque começa com o diagnóstico da doença e vai até o final. E no meio tem toda uma trama, inclusive amorosa, sentimental. Não sei se você quer que eu fale um pouco. Então, tem aquele personagem do psiquiatra, do Daniel, e ele tinha um trauma, pode contar. Não vai contar o final, porque não. Mas, O final não. O Daniel, ele é um médico neuropsiquiatra e que na infância ele perdeu a avó com Alzheimer. E o agravante é que ele era cuidado pela avó. Putz. Então, ele começou... Quando ele começa a tratar desse paciente com Alzheimer, como médico, ele rememora e revive toda a dor que ele passou na infância. Então, aquela insegurança de chegar em casa, não ter o almoço pronto, não ter mais as histórias da avó, não ter aquela segurança que a criança precisa do ambiente. Né? Começou a não ter e isso foi um trauma muito grande, inclusive de lidar com a perda de uma pessoa que ele amava e que de repente não reconheceu mais, não o reconheceu mais como neto, né? E ele não entende como criança. E depois tem essas são as lembranças de Daniel, do Dr. Daniel. Mas aí o livro tem o personagem Erwin de Apolinário, que é um professor de literatura aposentado, e ele, aí sim que eu mostro todas as fases da doença e do inconformismo da família, do sofrimento dos familiares, enfim. E tem uma história de amor, porque esse médico, aí não falei uma coisa, ele, como neuropsiquiatra, ele nunca quis tratar do Alzheimer por causa disso. Mas ele se apaixona pela filha desse paciente. Então ele fica. Aí ele cuida. Ele cuida. E aí tudo se mistura ali numa trama, num drama. É verdade que a pessoa, você falou, ela não lembra do que aconteceu ontem, mas ela lembra de coisas que aconteceram há 40 anos atrás e ela trata as pessoas que já morreram como se estivessem ali? Isso é verdade. A memória antiga, ela é muito mais viva do que a memória recente. Ele perde a memória recente. Claro que no estágio avançado ele já perde toda a memória, não? Mas na fase em que ele ainda tem essa memória longínqua, distante, ele pensa que os familiares, que a mãe, às vezes que já morreu há muitos anos, está ali, que os irmãos, então, e que não adianta as pessoas que estão perto falarem que a pessoa morreu e não está. Isso deixa o paciente com Alzheimer muito inquieto, muito incompreendido. Ela já deu algumas dicas aqui para você afastar um pouco mais a doença, treinar o seu cérebro, criar novas perspectivas, novas linhas neuronais, vai fazer outro idioma e vai fazer atividade física. Eu acho que o mote, o núcleo do programa hoje é falar com você que tem um caso na família. Porque uma vez que a doença começa a se desenvolver, é medicamento, atividade física, que a gente vai ver daqui a pouco, mas você que tem um caso na família é que precisa se conscientizar, despersonificar que você fala a doença. Exatamente, né? E se cuidar. Isso, é isso que eu queria que você falasse com eles. Por quê? Porque é importante que a pessoa que está cuidando esteja feliz, bem, se cuidando, porque senão se cria um ambiente de irritação, de intolerância, porque não é fácil o dia a dia, né? Não é fácil. Não é, né? Não é fácil. A gente vai ver mais um filminho agora, Luquinha, filme 2, vamos lá? De todos os prejuízos causados pela doença de Alzheimer, talvez o mais sentido seja a mudança de toda uma estrutura familiar. Por isso,
Confira agora algumas dicas que ajudam a conviver melhor com essa triste realidade. Pequenos esquecimentos. É assim que a doença de Alzheimer começa a se manifestar. Aos poucos, o cérebro do paciente vai perdendo suas capacidades e quem acaba tendo que supri-las é o cuidador. Sabemos que a família, no caso de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, é uma doença crônica, progressiva, né, que tem tratamento, mas não tem cura. Então, infelizmente, o paciente, apesar do tratamento, ele continua evoluindo, né, de forma lenta, mas continua evoluindo e nessa evolução ele vai perdendo a independência funcional. Mesmo em famílias numerosas, geralmente há um membro que assume o posto de cuidador principal. Essa pessoa fica atenta à alimentação, ao vestuário e a qualquer outra dificuldade que o paciente encontre. Mas muitas vezes, esse cuidador acaba se sentindo sobrecarregado, o que causa sofrimento e estresse. Na grande maioria das vezes, o familiar acaba dando sinais, né, de que ele não está mais aguentando cuidar do paciente. Então esse é o momento de começar a discutir de forma objetiva, né, como lidar com essa situação. Então, ou arrumar alguém para cuidar em casa, né, e aí vai ser um cuidador remunerado, ou chamar outras pessoas da família para dividir esse cuidado, né, ou então mesmo pensar em internar esse paciente numa instituição de longa permanência. Ainda na forma inicial da doença de Alzheimer, o paciente começa a sofrer uma confusão mental, tendo dificuldade em perceber em que dia está, qual é o horário ou se já se alimentou. Isso causa uma grande desorganização e deixa os pacientes agitados. Por isso, uma boa ideia é estabelecer uma rotina. Então, a organização dessa rotina é muito importante. Isso ajuda bastante o paciente no sentido dele ficar mais seguro, dele ficar mais tranquilo, né? E isso fica bastante evidente quando, por exemplo, existe uma mudança da rotina. Normalmente, essas mudanças de rotina deixam os pacientes muito ansiosos. Espalhar lembretes pela casa, lembrando o paciente de apagar a luz ou desligar a TV, pode ajudar a criar um hábito e encoraja o paciente a fazer atividade sozinho. Eu acho que os cuidadores têm que tentar evitar, né, no primeiro sinal de dificuldade, se adiantar e fazer as coisas pelo paciente. Então, acho que o cuidador tem que ficar vigilante, né? Ele tem que observar e, à medida que ele percebe que o paciente vai tendo mais dificuldade, ele vai tentando dar suporte, né? Ajudando, né? Mas sem fazer pelo paciente. Isso realmente não é bom. Muitos pacientes em estágio inicial saem de casa e esquecem onde estão. Por isso, uma atitude que pode ajudá-los é pedir para usarem uma identificação com nome, endereço e telefone. Outros cuidados também podem ajudar. Estimule o convívio social e familiar do doente e evite que ele fume ou beba álcool em excesso. É importante também não deixar de cuidar de si mesmo. Se você é cuidador, alivie o estresse fazendo exercícios físicos e procure ajuda quando sentir que é necessário. Para saber mais sobre Alzheimer, acesse minhavida.com.br. Legal, né? E acessem também a ABRAS, conforme a Flávia falou, né? Associação Brasileira de Alzheimer. Legal esse vídeo, né, Flávia? Muito interessante, é bem explicativo. O importante é quando a pessoa está nessa fase inicial, que ela sai sozinha ainda, muitas vezes, ter uma identificação, porque é muito comum os idosos se perderem e depois, às vezes é muito difícil. E também não fazer nada por eles, né? Deixa fazer. Sim, não fazer nada, deixar a pessoa fazer o máximo que ela pode fazer com autonomia. Isso é muito importante. Estimular, não colocando em risco, né? Estimular a autonomia da pessoa. Isso. Porque às vezes a tendência é, se a pessoa demora a fazer por ela, não. Deixar o máximo que ela faça. Legal. Agora a gente vai entrar mais fundo nesse livro, porque é um romance, eu estou babando. Ela fala a história do Dr. Daniel que se apaixona e entra em conflito. Então você, mulher, que acha que o homem nunca entra em conflito, nunca estou confuso em relação aos meus sentimentos, você não sabe, você tem que ler esse livro. E a gente vai falar qual que é a perguntinha do segundo bloco. Homens ficam confusos na hora de amar, Flávia? Ela vai responder depois do intervalo e também vai falar do aconselhamento biográfico, que tem tudo a ver. Fica aí, o papo tá demais. Flávia, Simone.
knows the rules of the country. We're all throwing the dice, playing. Bill Cosby. No, wait a minute. Chris Rock. It is that. Black people don't go into black communities. We don't have to. We're already there. Louis C.K. Faggot didn't mean gay. When I was a kid, you call somebody faggot because they're being a faggot, you know? Toda essa galera você vai assistir lá no programa do Tempo Direto, mano. Aqui no Stand-Up em Pauta comigo, Bernardo Veloso. Sexta-feira, 1h, você vai ver o pessoal que faz stand-up aqui no Brasil, que é bem mais fácil de entender do que a galera lá de fora, né? Todo mundo convidado. Olá, eu sou J. Porcino, apresentador do programa Caminhos de Sucesso, todas as sextas-feiras, das 10 às 11 horas da manhã, aqui na TV Geração Z. No programa Caminhos de Sucesso, você vai ouvir a história de personalidades que tiveram um sonho, trabalharam, realizaram e hoje são referência no seu segmento de mercado. Lembre-se, todas as sextas-feiras, programa Caminhos de Sucesso, das 10 às 11 horas da manhã, ao vivo na TV Geração Z. Oi, meu nome é Mineirinho de Maceió e eu estou aqui na TV Geração Z com o programa Nó na Cuca. O programa feito para você, com você e por você. Às sextas-feiras, às 15 horas, ao vivo, viu? Tete a tete com você. Conectadas e conectados, estamos de volta ao vivo, 13 horas e 29 minutos no seu Conexão Comportamento. Então eu vou contextualizar para quem chegou só agora. A Flávia Cristina Simonelli escreveu esse livro Ausência, que fala da doença de Alzheimer. A gente já navegou um pouco pela doença aqui, com muita delicadeza, inclusive, por parte dela, né, porque eu sou um trator. E aqui nesse livro tem um romance que acontece. Então o médico, esse neuropsiquiatra que cuida deste paciente, se envolve romanticamente com a filha. E ela teve que fazer umas pesquisas para saber como que o homem ama. Então ninguém manda ela ter um monte de habilidades, eu tenho que explorar todas as habilidades dela aqui no Conexão. E a pergunta, antes do intervalo, foi: Flávia, homens ficam confusos na hora de amar? Conta. E como? Adoro! Ficam muito confusos. É mesmo? Ficam, em determinados casos, ficam muito, muito confusos. Eu fiz algumas pesquisas antes, conversei assim com algumas pessoas, com amigos. Fiz minha observação também, o que me ajudou muito foi na observação do trabalho biográfico, quando a gente entra realmente no drama da vida das pessoas. Então, para mim foi uma surpresa também ver como o homem ele pode amar, mas optar em não viver esse amor. Então também. Vamos fazer um tricô aqui. Primeiro explica para o pessoal o que é aconselhamento biográfico. O aconselhamento biográfico é um trabalho de apoio ao desenvolvimento, ao autodesenvolvimento, ao autoconhecimento. É um trabalho que ele acontece em sessões, certo? A pessoa percorre os fatos da vida, ela puxa da memória todos os fatos da vida. E a gente trabalha muito com as leis biográficas. O que são as leis biográficas? É como o ser humano se desenvolve de 7 em 7 anos. Primeiro setênio, segundo, terceiro, vai indo até o final da vida. Porque existem... E dentro dessas leis biográficas tem a vida individual, né, da pessoa. E o que a gente consegue perceber no trabalho biográfico é o tema dessa biografia, os fatos que se repetem, as crises. Então, momentos de crise levaram para onde? Se ela repete padrões, né? Exatamente. E eu acho assim, a beleza do trabalho biográfico é ver que a vida é uma paisagem rica. Não é só o problema, às vezes a pessoa procura ajuda quando ela está com uma questão, né, uma questão para resolver. Mas o biográfico ele permite se apropriar da própria vida como uma sinfonia, como, sabe, uma história viva. E dentro dessa história tem tudo.
tem as crises, tem os momentos de transformação, tem a força que nos leva para frente. Entendi. É como se ela fosse puxando esses fios, em determinado contexto ela conecta os fios, ó, conexão. Ela conecta os fios falando, nossa, eu sempre agi assim, tá vendo? Isso mesmo. Eu me aprendi assim, né? E quando a pessoa se dá conta, ela consegue fazer a transformação. Às vezes a pessoa está repetindo padrões de pensamento que vieram da família, então aí ela se dá conta, mas o que é meu de fato? Entendi. Quem eu sou? Tem um momento da biografia que a pessoa se pergunta, que é na crise dos 42 anos, se chama crise da autenticidade. Quem eu sou de fato? O meu trabalho é a expressão do que às eu vezes sou muda no de mundo. profissão também, muda de né? profissão, às vezes tem casamentos que terminam, quando o casamento fica muito naquela relação pro forma, que não tem mais um verdadeiro encontro, se a pessoa se faz essa pergunta nesse momento, acaba optando por um outro caminho. Que é o caso do Daniel. Como é que estava o Daniel? Ou acaba, um outro caminho pode ser um reencontro com a mesma pessoa, ou com outra, não necessariamente, mas as coisas não continuam mais iguais. E quando você perguntou para os seus amigos como é que eles amavam, quais as respostas que te geraram mais surpresa? Que o homem tem sim uma paixão obsessiva muitas vezes, e que interessante é que quando tem um envolvimento afetivo, o homem tem um maior medo em se aproximar, maior medo, porque o medo da rejeição é muito grande. Cara, é verdade então isso, que o homem tem medo e se afasta? É. Ah, eu achava que fosse um 171, viu, Luquinha? O cara tá com medo nada, ele não gosta da mulher, por isso que ele se afastou, eu já falei, né? A flor é um trator, não tem jeito. Menina, mas isso é uma surpresa. E os caras confessavam isso pra você? Confessaram. E o Daniel, foi isso que aconteceu com ele? Então, foi isso que aconteceu com o Daniel. Daniel, ele tá num momento na história, um momento de crise no casamento, de crise biográfica, só que ele não percebe que ele tá na crise. Só quando ele se depara com a Natasha, tem todo aquele sentimento, aquela paixão por ela, que ele percebe que a vida dele estava muito sem graça, muito vazia, muito automática. Como diz a Branca Marão, morna. A Branca Marão morna, exatamente. Porque aí você tem vontade de vomitar. Ou é quente ou é frio. Morno não, né, Branca? Aí o que ele faz? Daniel é um personagem que tem uma vida estruturada. Há 17 anos ele é casado com a Milene. E eles têm uma vida certinha. Ele é médico, ele tem o consultório, tem os pacientes, ela fica mais em casa, é uma mulher que abriu mão de uma profissão para cuidar dos filhos e ao mesmo tempo se queixa da falta de dedicação do marido, da falta de presença dele, porque ele tem uma profissão muito exigente. Então tem todos esses conflitos normais dos casais, esse desencontro, e que se não se para para falar, para ajustar, as coisas tendem a se separar, as coisas tendem a caminhar, cada um fazendo suas atividades, e não tem mais dificuldade de ter um encontro de verdade, né? E o Daniel se dá conta de que ele está distante nesse sentido da Milene quando ele tem os sentimentos pela Natasha, porque aí ele sente todo esse amor que ele já não estava mais sentindo pela mulher. Entendi. E no caso do aconselhamento biográfico, Flávia, isso vem, o cara se dá conta. Por exemplo, ele se dá conta que ele está numa fase que ele está apaixonado por outra pessoa, ou seja, tinha aí um vão para entrar outra pessoa, as coisas já não estão tão bem com a patroa, não é verdade? Uhum. Entre um cara que se toca e faz alguma coisa para ser mais feliz e o cara que, mesmo sabendo, não faz nada, qual que é a diferença entre duas pessoas do ponto de vista biográfico? Que não faz, os dois ficam na imobilidade. Um pega e decide, opta por, não, então, agora que eu entendi onde que eu estou passando... entendi a pergunta. Ele agora. vai. E o outro que fala assim, eu entendi por onde eu estou passando e continua no mesmo lugar. Então, um é movido pelo medo, o outro, ele se deixa levar pelas forças da vida, da transformação, pelo fluxo da vida. Então, provavelmente, esse cara que é movido pelo medo já teve antecedentes né, de vida. Exatamente. Que fizeram com que ele ficasse parado ali. Exatamente. O que eu quero também deixar claro, que o Daniel, no romance, ele tem esse amor
fora do casamento. Mas não necessariamente a pessoa tem que buscar fora, não é isso. É que no momento que ela se dá conta que a vida está assim, sem graça, sem entusiasmo, sem amor, é buscar o que fazer para transformar essa realidade. E pode ser com a pessoa que está junto. Os dois podem fazer um caminho de transformação, desde com que certeza. Os dois queiram, né? Desde que os dois queiram, né? Você falou um momento que a gente estava conversando ali, tem umas crises. Então tem a crise do talento, fala um pouquinho dessas fases aí. Então, aos 28 anos, tem a crise chamada crise dos talentos na biografia. A pessoa tem a sensação de que os talentos que eram tão naturais anos anteriores não são mais tão naturais e que ela tem que fazer um esforço maior para colocar no mundo esses talentos, né? Porque é um momento também de assumir muita responsabilidade em relação à própria vida. Se chama também nessa fase, nessa idade, um ponto em que a pessoa ela se dá conta de que a vida depende dela. De que a própria vida depende dela, não depende mais do pai, da mãe, ou do professor, ou do patrão do trabalho, enfim, depende dela, de como ela se posiciona. Dos 28. Aos 28 tem essa percepção, né, bem forte. A biografia ela é muito rica, tem momentos de crises, tem os... E do 35, o que é? Não. Do 35 ao 42. 35 ao 42 é chamado de alma da consciência. Vou te explicar um pouquinho antes. Então, dos 21 aos 28, o ser humano passa pelo desenvolvimento da alma da sensação. O que é isso? É a pessoa, nessa fase da vida, ela vai experimentar o mundo. Ai, que legal. Ela vai cair no mundo. Ela vai experimentar atividades, vai namorar. É a Luquinha. Ele tá fingindo que não é com ele. Vai ter essas... E a pessoa é muito movida nessa fase por antipatias e simpatias, ou seja, eu gosto disso, não gosto disso. É muito dependente também da opinião do ambiente. Um elogio pode colocar a pessoa lá em cima, uma crítica derruba, então a pessoa está muito ainda... Tem gente que não sai dessa fase não, quem Flávia? E aí, 21 a 28? Isso, dos 28 aos 35, é o desenvolvimento da alma, do intelecto e da índole. Tem razão e coração aí, são desenvolvidos. Nessa fase, a pessoa tem necessidade de construir algo mais concreto na sua vida. Então, é uma fase em que as pessoas geralmente se casam, constroem casa ou vão comprar alguma coisa, construir, ter o seu lugar no mundo, mais concretamente. E é uma fase em que a profissão já está um pouco mais estabelecida, a pessoa já tem uma atividade. Eu estou falando das leis biográficas, é claro que sempre tem a questão individual de cada um, né, que aí tem que ser olhado. E nessa fase a pessoa também, ela se pergunta o que é certo e o que é errado. Dos 28 aos 35. Né, o que é certo e o que é errado? É certo aquilo que eu recebi como pensamentos, pensamentos que se fazem, menino não chora. É certo isso? De repente a pessoa acha, não, para mim isso não é certo. Não serve mais. Então é ver para ela, não são mais as vozes do passado, do que ela recebeu, que vão direcionar a vida, mas ela repensa tudo isso, né? Se vê muitas vezes pessoas tendo filhos e se posicionando de uma maneira diferente na educação desses filhos, de algumas coisas que receberam, exatamente. Enfim. E aí, assim, chega a fase dos 35, 42, né? Que é o desenvolvimento da alma, da consciência. Que a pessoa entra numa crise, em geral, em torno dos 42 anos, porque ela começa a se questionar quem eu sou de fato. O meu trabalho representa o meu ser, né? As minhas relações são verdadeiras. É isso né? mesmo. Eu estou inteira naquilo que eu faço. Então, assim, nessa fase, a pessoa começa a perceber o que é verdade e o que é ilusão. Olha, que impacto, hein? Isso é um choque. Esse é um choque. Aí dos 42 aos 42, 49, daí em diante se entra numa fase em que pode-se dizer que o ser humano começa a se tornar sábio, quando ele quer, né? Quando ele se propõe, quando ele faz um caminho, quando ele não fica preso ao passado, preso a certos padrões, né? E deixa a vida fluir. Então começa a nascer, já a partir dos 49 anos, uma consciência maior
de ser um ser maior do que tudo isso que se vivencia concretamente. Uma coisa importante na fase dos 35 aos 42 é que a pessoa entra numa crise porque tudo que constitui a vida dela às vezes parece não fazer mais sentido. Parece que aquilo não faz mais sentido para ela, porque não preenche mais internamente. A alma fica vazia. Nossa, e vem essa crise, né? E quando a pessoa se faz essa pergunta aos 42 anos e entra no processo de busca de si mesmo, dessa autotransformação, as coisas começam a fluir de outra maneira. Você me falou uma frase um dia que adorei. A vida não é uma sequência isolada de fatos. Ela é uma sábia. Fala disso, fala um pouco. Exatamente. Adorei. Você gostou? Gostei. O trabalho biográfico trabalha muito com essa questão de ver a vida como um todo, né? Como um todo. E não é uma sequência isolada de fatos e ao acaso. Tudo tem acontece linearmente no tempo, mas isso tudo tem uma coerência interna que forma um todo vivo. Né? A biografia, eu gosto dessa imagem de que a biografia ela é uma sinfonia e que a gente só ouve essa sinfonia inteira lá no final da vida. Exatamente. Olha que lindo. Isso é muito... Você teve algum caso de algum cliente, é cliente ou paciente que a gente chama? É cliente. Algum cliente de biográfico que a pessoa tenha tido um insight na quinta, sexta sessão e tenha conectado assim pontos e você ficou assim, não precisa citar nomes nem não, lógico. Mas enfim, alguma coisa que tenha te espantado muito e você tenha ficado assim feliz com o resultado? A pessoa falou, nossa, então lá no set. Muito, isso acontece muito no trabalho biográfico. Essa ligação dos fatos e do que eu sou hoje é resultado do que eu fiz, de como eu me posicionei, dos relacionamentos que eu tive, de como eu me coloquei. E quando a pessoa conecta e percebe como ela é atuante na própria vida, isso é muito bonito. Ela acha que fica ali esperando e as coisas vão passando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é pra agora, não tem nada a ver. Vai. E aí dá uma liberdade, uma alegria, uma liberdade muito grande, por um lado, porque você percebe que a vida depende de você, que é justamente o título desse livro, né, que eu trouxe, que é esse livro aqui, Tomar a Vida nas Próprias Mãos. É um livro que, para quem tem interesse em saber mais como funciona o trabalho biográfico, é bastante interessante. É da doutora Gudrun Burkhardt. É uma médica antroposófica que mora em Florianópolis e que se dedicou à formação biográfica, ao trabalho biográfico durante muitos anos. Inclusive foi ela que criou, de uma certa maneira, com os conhecimentos que ela foi tendo, do trabalho biográfico. E é um momento assim de muita... Apesar dos momentos de dor que a pessoa passa no processo biográfico, porque... lembrança, né? Lembrança dos momentos difíceis, mas é interessante uma coisa. Tem gente que fala pra mim, pra que eu vou fazer biográfico? Pra que lembrar das coisas do passado que são ruins, que trouxeram tanto sofrimento? A questão é que quando o passado não é digerido, ele volta de alguma maneira. Com certeza. Com certeza. Então, isso ajuda você a resgatar um momento difícil, mas não é para ficar preso nele, é para libertar. Exatamente. E transformar. Aí você sente uma liberdade muito grande. E dona da própria vida, né? Você pega as vidas nas suas mãos. A sua vida. Não deixa ninguém controlar a sua vida, não. A gente cria no presente, cada minuto, cada segundo a gente cria o nosso futuro, mas a gente cria agora, no presente. E aí o pessoal busca essas, vamos chamar de traumas, esses momentos ruins, e tem aquela manifestação emocional. Aí o que você faz com isso? Só para dar um exemplo. Tô chorando porque, sei lá, eu vi alguém morrendo na minha frente com 7 anos. Então, aí se trabalha muito com a objetivação da biografia. É um método em que a pessoa consegue objetivar aquela cena, por mais dolorosa que seja, de uma maneira tão objetiva que ela se torna um testemunho daquela cena, um observador. Então ela consegue olhar como um filme. Legal. É muito interessante e ver que a força de transformação que acontece nesse momento. Aí já dá até às vezes, comentários, né? Claro, às vezes leva algum tempo para a pessoa realmente conseguir chegar num olhar observador. Mas consegue, chega. Nossa, que delícia. Eu vou fazer, você sabe, né? Eu sei. Eu vou fazer. Flávia, por favor,
mande uma mensagem para as conectadas e para os conectados. Primeiro, desculpa, por favor, seu contato. Meu e-mail? Seu e-mail, seu telefone, o que você quiser dar, a gente aceita. Tá. O meu e-mail é fcsd@interair.com.br. Arroba o quê? Interair. A-I-R. A-I-R. Tá. Air em inglês. .com.br. Eu tenho o meu site, www.flaviacristina.com.br. Lá também é possível entrar em contato comigo. E a mensagem. Olha, acreditar que a vida é uma grande sinfonia, é um grande presente, tem uma força de transformação muito grande e é uma obra de arte. Toda biografia é uma obra de arte. Ai, que linda. Ai, ela é tão... Como escritora, eu posso dizer que qualquer biografia, pode se tornar um livro. Né? Aliás, está saindo o segundo livro. Seu. Na verdade é o quarto, né? É quarto? Esse é o terceiro? Esse é o terceiro. Olha, eu doida. Tava pensando no abraço. Tá saindo o quarto. Já tem data de lançamento? Não, ainda estou escrevendo. Tá bom. Você vai avisar, né? Pra eu poder falar aqui. Tá bom. Claro. Muito obrigada. Obrigada, Thalia. Obrigada a vocês que ouviram a entrevista. Conectadas e conectados, lembrem-se, a gente vai mandar, né? A Kátia recebeu aí, Kátia, um beijão, o outro livro. A gente vai mandar o Ausência, escreva ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br. Flávia deu uma aula aqui de sinfonia, né, Luquinha? Não foi lindo, maravilhoso? Muito obrigada. Até a semana que vem. Vamos falar mais sobre comportamento e coaching com o Mike Martins, fera. Fica aí, hein? Conexão. Beijão.